Olá meninas, minhas mulheres do clima. Hoje eu estou aqui com a Flávia. Flávia Arantes do Nascimento, minha amiga. Ela é fisioterapeuta e trabalha na área da medicina integrativa. Flávia vem bater um papo aqui com a gente hoje para falar sobre esse novo olhar da medicina, o que ele pode nos ajudar nessa fase de climatério e menopausa. Então, com vocês, Flávia. Oi, Dani, obrigada pelo convite. Está sendo muito legal dividir um pouquinho esse novo olhar com vocês num assunto super importante que a Dani está trazendo. Mas, na verdade, assim, eu queria explicar um pouquinho, Dani, o que é. Essa fisioterapia integrativa, essa linha de fisioterapia que eu comecei a seguir, ela chama bioneuroemoção. Por quê? Porque o que eu fui reparando nos anos de formação? Que junto com todas as questões físicas que os meus pacientes traziam, tinha um lado emocional escondido por trás. Obviamente que as pessoas não chegam, né, falando e contando. Mas, primeiro, o que aconteceu? Eu ia vendo que situações que eram muito fáceis de serem resolvidas, tinha um enrolar, era difícil de conseguir desenvolver. Não se resolviam tão facilmente e não tinham o porquê. Exatamente. E outras situações que eram muito difíceis, que eu falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir? E conforme enrolava numa facilidade. E aí eu fui em busca desse, o que podia estar, que era muito além da questão física. E isso que é a famosa bioneuroemoção, também conhecida como outras matérias chamada de nova medicina germânica. E nada mais é que, na verdade, é o lado do nosso inconsciente. Nosso inconsciente, como acho que nem todo mundo sabe, mas 95% das nossas atitudes são ditadas pela mente inconsciente. Só 5% é da nossa... 95%. É aquela coisa, é aquela situação que você fala, nossa, falei sem pensar. Nem sei porque eu agi assim. Exatamente, é isso. 5% é pela mente consciente. 90%, poxa. Então, o que está acontecendo? O nosso corpo físico é muito atrelado a esse lado biológico dessa mente inconsciente. E dentre esse olhar, aí a gente entra nesse lado feminino, né? Vai um pouquinho da história, da nossa história, pré-história, enquanto que a mulher, o que era o papel da mulher? A história do papel da mulher na sociedade. Todas nós carregamos isso. Todas nós carregamos, a gente traz de herança, né? Isso de uma herança de antepassados, e isso não sai do nosso, fica impresso no nosso corpo, impresso na nossa história. E aí é que vem a questão, porque essa situação, ela está no nosso inconsciente. Então, o que é o ventre? O que tem a ver com a nossa primeira morada, né? Onde a gente nasce? Do ventre. No útero da mãe. E o que acontecia? Na verdade, a mulher, na pré-história, era a protetora. Qual é a função? Trazer a vida. Trazer os a vida, filhos, cuidar dessa vida e só. Né? A mulher tem a função de reprodução. Hoje, o que aconteceu? A gente mudou o nosso estilo total de vida. Eu não sei, né, antigamente como elas passavam, mas elas nem chegavam talvez nessa idade que a gente chega. Mas aí o que acontece? Na nossa mente, esse lado primitivo fica muito forte. Quando a gente entra na menopausa, o que é o significado para o nosso inconsciente? Aquilo que ela vinha trazer, que era dar a vida, que era dar a proteção, não tem mais, acabou. O que acontece? O nosso sentimento, que é, obviamente, a gente não pensa nisso, inconsciente. É completamente inconsciente, a gente entra num processo de desvalorização do que? Da falta da proteção. Eu não tenho mais o meu papel. Qual era o meu papel? Gerar vida, dar proteção. Eu, mulher, não tenho mais isso. E aí é que começam os sintomas. O sintoma de calor, a osteoporose, que começa a ter... atrelado com esse
E eu tive muito, eu senti muito para aceitar. Eu tô na menopausa, né? Eu já estou na menopausa. E você? Você já está na menopausa? Passou pelo climatério? Eu já estou na menopausa. Também começou muito sem que eu percebesse, se eu entendesse, né? Era verão, eu estava em pleno janeiro e começaram os calores, só que eu achava que era do calor. Eu estava na praia, era o excesso de calor. E até que eu falei, não, tem alguma coisa, porque eu ainda, a menopausa mesmo se dá depois de um ano que a gente não menstrua, né? E eu ainda estava menstruando, então era o climatério. Mas eu não tinha o conhecimento do que era aquilo, até que eu fui na ginecologista, a gente fez os exames e ela falou, você está entrando na menopausa, né? Mas a questão importante era essa daí, é esse sentimento que vem sem que a gente pense, para ver que é muito biológico, né? É uma sensação de que você está perdendo a sua função. Sim. E é difícil de aceitar. Eu te cortei aquela hora para falar porque me veio isso. E foi difícil de eu entender esse processo, né? Realmente eu estou na menopausa, menopausa, chegou, e aceitar. Que tem isso dessa aceitação, porque a partir da que você aceita, você assume. Exato. Mas sabe o que é, Dani? Desculpa te cortando. É que a aceitação vem muito dos critérios que a sociedade levaram para a mulher está na menopausa, o que acontece? Acabou a função dela. Ela não é mais, né, uma pessoa ativa, ela não é mais uma pessoa atraente, e aí entra nisso, porque, de novo, qual é a nossa biologia? O nosso útero, né, é a parte da vida. Então, se eu não tenho mais vida, o que acontece? Eu me apago. E foi muito que a sociedade pregou, né? A mulher entrou na menopausa, ela tá mais velha, ela começa a ficar sem graça, sem vida, né? E eu acho que a nossa geração mudou completamente. Porque eu falo, eu com 52 anos, em plena menopausa, estou na melhor fase da minha vida, enquanto era jovem, né? Na minha juventude. Tá vendo? Que ótimo ouvir isso, né, meninas? É muito importante. Tá na melhor parte da sua vida, na melhor fase, se sentindo bem. E a gente se amando, né? Se amando, se gostando, entendendo como a gente tá, né? Aceitando e fazendo melhor. Com certeza, não só, e também fisicamente, né? Eu, particularmente, eu estou numa fase como eu estava quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Que é o diferente. O que acontece? Todo mundo entra na menopausa, fica cansada, fica sem a libido, sem um monte de coisa. Comigo não foi assim. Mas eu acho que é bem de um trabalho que a gente faz, né? Com a gente de autoconhecimento, de sabendo bem quem a gente é, aonde a gente está. E automaticamente você descobre esse conflito inconsciente, acaba não acontecendo. Daí você não traz ele, você... Sim, a gente continua tendo vida, né? Continua... E muita, né? Eu faço uma pergunta que é: existe vida após a menopausa? Nossa, e muita vida. A gente tem muita vida. Muita, né? E com qualidade, né? Com qualidade, pensar na expectativa média de vida. Com certeza. Que as mulheres em 1940 viviam até os 52 anos. Exatamente. Hoje é 88, então quer dizer, você tem mais de quase metade, mais de um terço da sua vida para viver. Para viver com qualidade, né? Com bastante vida, realizando muitas coisas, né, Dani? Eu não sei, eu pretendo viver até os 100 anos, né? E com qualidade. Juntas. Com qualidade, né? Com qualidade. Realizando, vivendo, aprendendo, trocando. Eu acho que é por aí. Trocando é a chave de tudo, a gente mostrar. Então, estou nessa parte da terapia, né, bioneuroemoção. Exatamente. E aí, o que acontece na fisioterapia em si? Na verdade, o que é? A pessoa tendo a consciência de que tem uma questão emocional por trás daquela lesão, que aquela lesão não é por si só uma lesão somente, não é só uma questão de ombro, não é só uma questão do joelho, tem um contexto. É olhar a causa que pode ser maior do que só uma coisa física. Exatamente. O que acontece? Você acelera a melhora, né? Uma vez que você tem uma questão emocional por trás,
você consegue ter uma melhora na sua evolução do seu tratamento. Obrigado, Flávia. Muito obrigada. Vou te dar um beijo. Muito obrigada. Obrigada por esse papo aqui. Foi uma delícia. Então tá. Meninas, então muito obrigada se vocês assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários. Eu vou deixar também o @ da Flávia. Exatamente, é eu não sei. @flavia.arantes.nascimento.fisio.